A gente está começando aqui na Band News FM o Branding Time, um projeto multiplataforma que você ouve aqui na Band News FM, mas também confere nas nossas redes sociais e nas redes sociais também da Enlace. E estou falando da Enlace porque eu estou com a Fabi Lopes, ela que é diretora dessa empresa, está aqui comigo nesse projeto. Tudo bem, Fabi? Bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje nesse projeto com vocês. Eu também estou muito feliz. Bom, e claro que a nossa primeira convidada tinha que ser uma pessoa especial também, para a gente falar de um mercado também super especial, um mercado que está nas alturas, literalmente. 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 Voando. Desculpe um trocadilho, mas ele é necessário neste caso, porque a gente está aqui com a Bárbara Andrade. A Bárbara é sócia e CFO da Flapper, que é a maior plataforma de aviação privada do mundo. Bárbara, bem-vinda, como vai? Obrigada, ótimo, bom dia, gente. Bom dia. Vamos lá falar um pouquinho da Bárbara, pessoal. Especialista em planejamento financeiro, com formação em administração pelo Cefet e pós-graduada em controladoria e finanças pelo IBMEC e pela London School of Business and Finance. Ela, antes de estar na Flapper, já passou também pela Hotmart, o pessoal de BH provavelmente conhece, não é? E atuou também aqui na Fiat, que não é de Minas, mas é um orgulho mineiro, né? Tá aqui em Betim há quanto tempo, né? Trazendo tantos empregos, tanta geração de renda também. Bárbara, antes de a gente falar do trabalho na Flapper, eu falei CFO, sigla assim, nossa, Chief Financial Officer, sigla que é chiquérrima. Mas você faz o quê? O que é isso? Na prática, a gente paga boleto. É um nome chique para diretor financeiro. Mas no dia a dia, pagador de boleto. Pagadora de boleto. Pagadora de boleto. Olha, e imagino que ser pagadora de boleto de uma empresa de aviação executiva é só boletão, né? Inclusive, muito né? boletão. É muito complexo, né, a aviação, porque ela envolve diversos outros fatores agregados no serviço. Então, envolve um piloto, um hangar, combustível, manutenção. Tudo caro. Tudo caro, né? Então, assim, é bem complexo para chegar ali no serviço final, que é levar a pessoa de um ponto A a um ponto B. Conta pra gente um pouquinho mais sobre a Flapper. Sim. Ela é uma empresa, é daqui de Belo Horizonte, é uma empresa estrangeira. A Flapper, a base dela é em Minas, né? Pagamos ISS aqui para BH. Os fundadores dela, né? Foi fundada em 2016, a Flapper. Então a gente começou como um Uber da aviação, né? Nos davam esse apelido, que era justamente para poder, a pessoa através do aplicativo, poder ver as opções de fretamento. Então a gente começou com essa estratégia de democratizar a aviação executiva, oferecendo assentos compartilhados, que até então não era comum, não era nem permitido nem proibido no Brasil, e a gente começou a ter algumas rotas fixas, né? Atualmente a gente tem São Paulo-Angra, mas já tivemos também São Paulo-Rio e outros destinos, BH-São Paulo, BH-Angra. Então a gente veio para justamente democratizar, porque na aviação comercial doméstica você não tem primeira classe. Então você traz a oportunidade, né, de oferecer para esse cliente uma primeira classe doméstica. Então ele pode ter acesso a isso, ao invés de fretar a aeronave inteira, ele consegue compartilhar. E me fala um pouquinho, a gente está num mercado aí totalmente conectado, internet, startups, e vocês são uma startup, foram uma startup. Conta como que você vê isso, como que é começar como startup e virar uma empresa do tamanho que vocês são hoje? Eu acho que a startup ela veio para definir a empresa no seu início, né? A gente chama na startup o Minimum Viable Product, né? O MVP. Então a gente começa testando e vendo se funciona aquilo que a ideia, né, o produto é aceitado para o mercado. Então, eu acho que startup nada mais é do que uma empresa que usa tecnologia e consegue hoje, né, pelos inúmeros investidores que a gente tem, capital mais rápido para poder crescer. Então, a gente enxergou nos últimos anos, principalmente a partir de 2013, 2014, no Brasil, surgiram muitos fundos de venture capital que estavam capazes e monetizados para poder investir nessas empresas de tecnologia. Então, a gente enxerga um boom, né, ali 2016, 2017, de várias startups virando unicórnios, né, que tem seu valor acima de 1 bilhão. Então, acho que foi todo um contexto das pessoas com necessidade e vontade de empreender, entendendo melhor o que é empreender, juntando com tecnologia e a disponibilidade de capital. Eu acho que a gente só vê esse crescimento de startup por conta da disponibilidade de capital. Agora, Bárbara, o mercado de aviação no Brasil é muito forte, né? É um dos principais do mundo, né? E este de aviação executiva também. Eu queria que você falasse como vocês começaram, eu falo em tamanho mesmo, assim, vocês conseguiam, vou usar o termo alugar, nem sei se é correto, alugar essas, sei lá, era uma aeronave, hoje vocês têm uma frota, se a gente pode falar assim, de quantas aeronaves, número de passageiros, que você dimensionasse isso mesmo. Hoje a gente começou com pouquíssimas, então tomava prejuízo mesmo, era fretar para poder fazer o marketing
muitas cortesias no início, né? Para as pessoas experimentarem o produto, ver, realmente testar o aplicativo, né? Que, querendo ou não, começamos com uma empresa de tecnologia, Sim. em que a base era oferecer o serviço de aviação. Então, hoje a gente tem mais de 5.000 aeronaves cadastradas. Então, se você precisar de uma aeronave hoje, em cerca de 1 hora eu consigo para você em qualquer lugar. Quero. Então, assim, já tive cliente, né? Estava na Croácia, precisava voltar para o Brasil e a gente formou um operador turco para poder. Então você consegue otimizar toda uma logística para poder atender aquele cliente, né? Então hoje a gente tem mais de 500 mil downloads também no aplicativo, então a gente está bem capilarizado. A presença mais forte nossa é na América Latina, a gente tem escritório Chile, Colômbia, Argentina, México, e agora estamos começando a expansão para a Europa com escritório em Lisboa. Eu fiquei curioso sobre o seu público, então. Claro, você começou em BH, então assim, você está atendendo, imagino que muito empresário mineiro, Sim. Cliente de alta renda também, brasileiro no exterior, mas tem também esse cliente que já sabe, opa, existe a Flapper, um estrangeiro, por exemplo, que sabe ali do serviço, que eu sei que tem a Flapper e eu posso contar com ela. Já tem esse perfil? Acho que a grande diferença nossa, a gente já começou trilingue, na verdade. Então, assim, o CEO, o Paul, ele é polonês. Nossa. Então, a gente já tem essa pegada internacional. Sim. Então, a língua mãe na empresa é o inglês. Então, quem não tem o inglês bom, a gente dá inglês para os funcionários em diversos níveis. Então, ele tem ali semanalmente. Então, a gente já consegue nascer, assim, internacional. Então, eu consigo ofertar, porque nas buscas nossas, focado no Brasil, táxi aéreo, a gente está em 2º ou 3º lugar nas buscas em SEO. E a gente consegue propagar isso virtualmente, o digital permite isso. Sim. Então, antes, às vezes, de eu ter um escritório num lugar, eu já começo a testar ads e levar para o meu time aqui no Brasil e atender. Então, eu não preciso, muitas vezes, ter ali fisicamente toda a equipe montada para começar a operar. Você falou um pouquinho aí de marketing, que no começo tinha prejuízo e que tinha que divulgar. O que vocês fazem hoje de marketing, de branding? Como que é o posicionamento da empresa dentro do mercado para essa divulgação, para aumentar e também para se posicionar, assim, com fixar aquela bandeira, eu sou isso. Quando a gente realmente atingiu os números que fizeram com que a gente fosse a maior plataforma em termos de usuários e número de aeronaves, em número de ativos, ano passado nós focamos em fortalecer a marca junto a outros parceiros de aviação. Então, todos os eventos de aviação no mundo, literalmente, a gente patrocinou e teve stand. Então, a gente teve stand na eBase, que foi na Suíça, tivemos na NBAA em Orlando, tivemos na Alabasta, aqui em São Paulo, na Charter em Londres. Então, a gente foi tendo para meio que fincar realmente a nossa marca. Certo. Então, ano passado foi exclusivo para poder fortalecer isso junto aos parceiros. Dentro do próprio mercado. Exato, porque as pessoas nos conheciam, mas não nos conheciam fisicamente. Sim. Então, foi muito importante nessas feiras de aviação a gente marcar presença. Elas não nos trazem clientes, mas nos trazem parceiros. E o cliente final, a gente trabalha muito com parcerias com hotéis. Então, o Fazana é nosso parceiro, Copacabana Palace é nosso parceiro. Então, assim, campanhas de Dia dos Namorados. A gente vende um pacote, hospedagem no Copacabana Palace e um fretamento. Tudo junto, a pessoa consegue. A nossa parceria com Fazano de Angra. Então, a gente usa muito o heliponto, né, que tem em Fazano, para poder pousar. Então, a gente vai fazendo essas parcerias, muito influencers também, a gente utiliza. Aí marca de influência. No início, todo mundo dá como se diz assim, dá uma errada no início, né? Então, a gente focou muito com celebridades. Então a gente fez o Whindersson Nunes para poder divulgar. Então, assim. Cara, né? Então, assim, a gente usou muito esse pessoal, só que não dava retorno. Isso que eu ia falar agora. Eles têm muito volume, milhões de seguidores, mas a maioria desses não é o público. Então hoje a gente foca muito em influencers de viagem. Um influencer que é ótimo, assim, que dá muito retorno pra gente é o Carioca pelo Mundo. Ele é ótimo. Nossa, e ele é incrível. Assim. O conteúdo dele é maravilhoso. Maravilhoso. Eu suspeito que eu amo, né? Viagem. Não, e ele tem uma linguagem, é um luxo, mas ele torna aquilo natural. Então, a comunicação fica muito fluida e dá muito retorno. É engraçado, assim, lá na Enlace a gente trabalha muito com o hunting de influenciadores e tem as castas, né? A celebridade, ela não vende, ela tá ali para dar awareness, para ela poder dar aquela visualização mesmo do que é o produto, mas ela não vai vender pro final. Trabalhar com nano e com micro nesse momento, bem focadinho, é melhor você trabalhar com pessoa de 5.000 influenciadores, 5.000 seguidores, mas nichado num público A, num público empresário, do que dar um tiro de canhão, né? Em determinados públicos não adianta, não funciona. Não, mas a gente já fez muito, assim. E aí acabou que as celebridades começaram a se tornar nossos clientes, principalmente na rota São Paulo-Rio, que a gente tinha antes da pandemia, era Bruno Gagliasso, Marina Rui Barbosa, então a gente tinha, assim, porque era atrativo, né?
a Sasha, era assim, era sensacional. E Então a falando gente começa a ter a celebridade como cliente, não como, né, uma publicidade. Puxador de cliente. Exato. Uma coisa que eu vi também no material de vocês é que vocês cresceram muito na pandemia. Conta um pouquinho disso pra gente. Eu vi que era muito questão dos remédios. Isso, a gente trouxe muito teste de Covid da China. Isso. A nossa plataforma ela é elástica. Então eu consigo atender você que quer vir daqui para Inhotim de helicóptero, você e mais 2 pessoas no helicóptero. Ou então eu tenho um Boeing 767 que pode levar 70 toneladas de carga. Gente, Porque eu isso tenho também. tudo isso cadastrado. Então, assim, a gente acha que aeronaves grandes é somente na aviação comercial, Azul, Latam, Gol, mas existem aeronaves do mesmo porte na aviação privada. Os times de futebol a gente faz muito. A gente levou a final da Libertadores lá do Flamengo no Peru, foi a gente que levou Olha, a maioria dos Que torcedores. legal. Então a gente consegue ter essa flexibilização. Então, no momento em que surgiu, a gente já tem tudo mapeado, cadastrado dentro da plataforma, e a demanda muda para trazer, às vezes, um parente doente de outro estado. A gente já tinha tudo mapeado de aeromédicos e essas aeronaves grandes que são possíveis de fazer carga. E foi E a o gente momento que faz vocês muita cresceram, no momento onde estava todo mundo, não, tá todo mundo dentro de casa, não podia, estamos né? viajando. É, porque tá, lá, aqueles lazer lazeres. caiu drasticamente. Assim. Faturamento nosso, que era assim, de 7 dígitos, caiu para 6. Então, assim, foi março de 2020 foi drástico. Foi o mês, né, da pandemia. E a né, incerteza de você não sabe se dura 15 dias, ou o que foi. meses. Ou o que foi. É como verdade. foi, né? É verdade. Então, assim, a gente já tinha sempre isso mapeado. Então, é sempre você ter isso muito bem desenhado. E aí, pós-pandemia, a gente continuou fazendo muitos voos de carga, não para testes, né, de Covid, nem nada, mas sim para a indústria automobilística. Então, a gente faz muito voo de carga. Agora, ainda pegando o período lá da pandemia, foi um período de muita incerteza para todo mundo, pelos motivos óbvios, né? Até chegar a vacina. Então, assim, a gente não sabia de nada, se a gente ia ficar vivo ou não, e cada país tinha uma legislação diferente sobre como proceder mesmo, o que você podia fazer, se tinha que ficar em casa, se podia trabalhar e tudo mais. Isso foi um dificultador também, assim, por vocês trabalharem com diferentes atores, governos aí, mundo afora? E pessoas também, de perfis diferentes também, né? Não, foi bem complicado, mas assim, a gente tem uma parceria muito grande com o governo. Então, a gente atendeu muitas embaixadas, trazendo brasileiros, né, de Portugal, de outros países para o Brasil. Então, a gente consegue, justamente nessa elasticidade, eu consigo... eu tenho uma aeronave que está aí em Cascais, consigo mudar para Lisboa e trazer os brasileiros, né, sem precisar sair do Brasil e para lá voltar. Então, assim, a gente tem essa parceria, foi muito incerto para todo mundo. A nossa sorte, entre aspas, né? A gente tinha caixa, então, para poder trabalhar, não demitimos ninguém. Sensacional. Hoje vocês têm quantos funcionários? Hoje a gente tem 37. E ficam todos tudo espalhado. E a gente, são funcionários mais sêniores, né? Então, assim, as pessoas, a pessoa tem 30 e poucos, mas são pessoas com 15 anos de experiência na aviação, que já vêm de mercado justamente para a gente poder ter essa excelência em atendimento e no serviço. Sem citar o nome de ninguém, você consegue falar de algum pedido que você tem recebido, que você colocou a pessoa no muro e falou, meu Deus do céu, não tô acreditando. Como é que eu faço isso? Como é que fulano tá pedindo isso aqui? Já. A gente atende muito artista. Enquanto né? santo, mas a gente sabe. Depois você conta em off. Pode deixar. A gente atendeu o Justin Bieber, né? Isso pode falar porque eu parar vi, não, mas tá lá, tá no Instagram que eu vi. A gente atende muito no Rock in Rio, então a gente fez Lauryn Hill, que eu sou fãzada, a gente fez o dela, Iron Maiden a gente fez. Na Colômbia tem muitas bandas de reggaeton, né? A gente atende muitas delas. Eu falei, dá pra você ir assim de copiloto? Não, eu falei que o pessoal da Colômbia, que a meta deles é fazer voo com o Maluma. Me chama nesse voo também. Mas a Maluma tem a aeronave dele, infelizmente. Muito rico, não precisa da placa. Mas tem muitos, assim, artistas, e aí tem as excentricidades, digamos assim. Aí teve uma cantora internacional que estava com a família, e ela pediu no catering, né, ter nuggets pro menino dela. Eu falei assim, poxa, a pessoa pode pedir o que quiser. Quer um nugget. Aí vamos pedir um deliveryzão, McDonald's, aí chama o nugget. Nugget de frango do McDonald's. E atendeu, né? Atendeu o pedido, daí depois você coloca a margem lá. Não são 50 toalhas brancas, mas é um nugget. Mas é um nugget, mas na hora de embarcar, você não. Mas tem assim... Sempre a gente recebe muito inbox. Acho que essa era da rede social, as pessoas querem mostrar o que a gente recebe de inbox, o pessoal perguntando se pode alugar para tirar foto. Mentira. Não duvido. E aí, vocês respondem como? Não, mas era para voar, a gente não é para cenário, né?
Ué, vai que, né? Que ela quer É o pagar. mercado, Ué, gente. Você aqui. eu acho que tem mercado. Falando nisso, como que você vê esse crescimento do luxo, principalmente no Brasil, onde a gente estava conversando antes, onde a gente nem sabe a quantidade de pessoas com potencial que tem. Aqui mesmo em Belo Horizonte, é um potencial enorme que ainda pode ser muito bem explorado. Como você vê esse crescimento do luxo e como que a Flávia ela se posiciona dentro, né, desse mercado de luxo com diferenciação? Eu acho que o luxo, de fato, ele é silencioso. O luxo ele é silencioso. Então, a pessoa ela gosta das coisas de qualidade, de excelência, personalidade, né, personalizadas, com sofisticação, mas ela não gosta muito da ostentação. Então, muitas vezes, sem citar nomes, a gente vê pessoas aí com aeronaves, dando aeronaves de presente, né? Sem citar nomes. E aí coloca um adesivo na aeronave e eu falo assim, gente, não faça. Não faça isso. Não faça isso. Tem o que eu posso até falar, né? O Gustavo Lima tem uma aeronave e ele colocou uma frase enorme. Ainda não me chame de meu negro, se meu anjo. Como é que eu freto isso para um dirigente da Itaú? Não tem jeito. Não freta, né? Não freta. Não freta. Então, assim, eu acho que o luxo, ele é silencioso, né? Não tô criticando, não é longe disso, mas eu acho que o luxo, de fato, ele é silencioso. E a gente enxerga muito isso, porque quem busca esse mercado, né? O público classe AA, ele gosta do serviço muito bem prestado. Sim. Então, assim, é justamente ter o atendimento em diversas línguas, é ter o atendimento rápido, é ter um atendimento personalizado, é ele chegar na aeronave e eu ter ali, se a pessoa tem, às vezes, a gente costuma pesquisar junto aos passageiros, tem alguma restrição, então se a pessoa é intolerante a um glúten, uma lactose, que prefere, a gente deixar aquilo ali o mais personalizado e o mais aconchegante possível para a pessoa. É descrição, então, as nossas salas VIPs, a pessoa ela não fica em contato, às vezes, com outros passageiros que estão esperando. Então, você tem aquilo ali, a sofisticação, né, e a privacidade, que eu acho que muitas pessoas que estão nesse mercado buscam. E além de serviço de qualidade. Então, a gente não tem aeronaves antigas na nossa frota, então a gente tem esse cuidado de ir, de visitar, oferecer aeronaves que estejam homologadas à ANAC, então que tenha seguro, manutenção em dia, que estejam corretas, para eu estar sempre prestando um serviço de excelência. Excelente. E esses melhores clientes, como que vocês têm algum tratamento diferente? Vocês têm algum Fala de fidelidade, por exemplo. fidelidade, Sim, algum programa que vocês fazem algo exclusivo dentro desse mercado? Sim, igual nossos voos recorrentes São Paulo, eu tenho clientes que oferecem um menor custo, então eles compram 80 mil, 100 mil reais, né, já de passagem para garantir às vezes o ano inteiro. Fica aí, ó. Toma, e aí ele vai usando aos poucos, então eu já ofereço, então além de brindes, de voos, né, eu ofereço aqui, então a gente tem diversos parceiros que eu posso oferecer às vezes, em parceria com o Itaú, eu posso oferecer às vezes um ingresso por detalhe, aquele cliente, então às vezes uma diária não faz ano, então assim, a gente consegue construir esse relacionamento e essa fidelidade com o cliente. Mas acho que o principal não é só os mimos, assim, eu acho que é você oferecer realmente o bom serviço. Né? Excelente. Muito bacana. E você, como uma CFO mulher, dentro de um mundo tão masculino, né? Porque é um mais masculino. Por que você escolheu isso? Como você escolheu? Como você foi parar nesse mercado e como você enxerga essa posição hoje? Eu sempre gostei muito de finanças, e finanças já é um ambiente muito masculino. Sim. Então, assim, você vê muito mais. Não. Deve ser Fiat, porque só tinha engenharia. Só nerd. Fui pra Fiat, que só tinha não, também. seu mundo tá ali. Meu mundo, assim, hoje o conselho da Flávia sou só eu de mulher. Então, eu já tô muito acostumada a ter isso. E eu sempre gostei dessa área financeira. Vim de uma família extremamente humilde, então, assim, eu fui aprendendo o luxo, me encantando pelas coisas que eu assistia. E eu sempre fiquei, eu quero chegar. Então, quando eu entrei na Fiat, eu não esqueço, assim, ruim de tudo, trabalhando, estudando, e aí eu tinha muita amizade, sempre fui muito comunicativa. Qual que era a sua área na Fiat? Era controladoria dentro do RH. Nossa. Aí já lá dentro eu perguntava, o dinheiro era contado, então não dava para fazer tudo. Então eu chegava para as meninas e falava assim, ó, o que pesa mais? Porque tem a linha de promoção, né, dentro da empresa. O que vale mais? Um intercâmbio ou uma pós? As meninas, o intercâmbio vale mais. Aí eu fiquei 1 ano juntando dinheiro, metida, fui para Londres. Maravilhosa. Vou para Londres. Metida nada, focada. Não, eu fiquei 1 ano, gente, sem sair, minhas amigas viajavam, ia para Réveillon, eu não fui nem nada. Assim, manteve o propósito, né? Era isso. E aí fui, e aí eu quis o melhor apartamento. E aí eu fiquei na zona, né, mais centro-sul de Londres. Aí meu prédio era como se fosse em flats e tinha um rooftop.
E aí eu já chamava a galera da minha sala para poder ir comigo, para poder, depois da aula, ir pro rooftop do prédio, para beber, conhecer, fiz amizade que eu tenho até hoje. Tenho amigos até hoje, inclusive uma amiga minha, a Marte, da Noruega, ela trabalha na linhas escandinavas, né, da aviação também. E aí eu fui assim, aí pesquisei o lugar, qual que é o melhor lugar? A London School of Business, que era de finanças, que eu queria fazer não só o inglês, mas também um curso junto para aproveitar, né? 2 em 1, só tinha um dinheiro. Tem que render esse dinheiro. E aí eu escolhi uma turma que tinha mais europeu. Então não tinha brasileiro na minha turma, tinha russo, tinha um amigo meu, o Frederick, que é da Costa do Marfim, ele é diretor da KPMG na África. Então, assim, só gente de alto nível, italianos, noruegueses, espanhóis. Então, assim, minha turma era toda da galera que não falava português. Então, o meu inglês voltou, assim, maravilhoso. Né? E com o British accent ainda. Não, mentira. E, assim, Deus é tão bom, eu sou muito espiritualizada. Deus é tão bom que ele sempre tem, a realeza, ela elege, né, instituições de ensino que se foram destaque a cada ano. E no ano que eu formei lá, foi a sua. Aí tem lá o ER da... Desculpa que ela isso? voltou na... Foi 2013, tem 10 10 anos. anos. 10 anos. Esses dias eu postei lá, eu, uma garotinha em Londres, assim. Aí voltei, aí beleza, agora eu vou juntar dinheiro pra... Tava na Fiat ainda. Na Fiat ainda. E aí a Fiat é um grupo, né, era grupo FCA. Eu tava na Brand Iveco. E aí eles precisavam de uma pessoa na Fiat. E aí, quando há transferência de uma empresa para outra, eles te demitem. Te admitem no dia seguinte. E aí, eu acho que passou alguns meses. Aí eu saí da Iveco, fui promovida para a Fiat para ganhar mais. E aí eles me demitiram. E aí, como meu FGTS, eu fui lá, paguei a IBMEC à vista. Maravilha. Olha que massa. Você fez o IBMEC aqui? Ou aqui. Fiz aqui. E aí, porque aí ficava em Betim, né? Aí eu fiz o IBMEC em BH e foi assim, eu peguei o preço do ano anterior e ainda pedi desconto. Falei quase moça. É isso. Tu acumula aí. E não tinha nada de flapper aí. Não tinha nada. E aí passou um tempo, eu estava já na Fiat, já estava começando a fábrica da Jeep no Nordeste. E aí eu participava do grupo de implantação da fábrica lá, que é 7 vezes o tamanho de Betim, gente, vocês não têm noção. Uma cidade, então. É enorme lá. E aí começou a ter muito destaque na imprensa. Então começamos a sair, teve um book de final de ano destacando os principais projetos, aí saiu minha fotinha lá com o projeto, e aí estava começando a Hotmart. A Hotmart tinha recebido o investimento da Buscapé, né? Sua ideia vale 1 milhão. E aí uma ex-chefe minha estava indo ser diretora na Hotmart e me chamou. Ai, que legal. Aí eu implantei o financeiro e a tesouraria na Hotmart. Que bacana. Aí da Hotmart aí já foi pra Flávia. Já isso. Que bacana. Aí assim, já foi crescendo e sempre assim, até hoje eu sou a louca dos cursos, né? É claro, beleza, o nosso momento agora é de M&A, de aquisições, investimento, bora lá, curso de M&A, livros. Durante a pandemia a gente estava negociando investimento e a gente não tinha muito dinheiro para advogado. Então eu já tinha, antes de entrar na FAP, eu já tinha pegado um livro de Venture Capital, que era Be Smarter Than Your Lawyer and Your Venture Capitalist. Aí o livro só tinha inglês. Comprei o livro e aí tinha os modelos de contrato. E aí eu fui pegar os modelos, aí eu mandei um term sheet pro investidor do livro, adaptando. E aí quando os advogados pegaram a revisão, eu disse, nossa, tá ótimo, obrigada. Eu sei que ficou, né? Eu sei que ficou maravilhoso. Não, e a gente vê assim, essas histórias, não tem como não ser um mundaréu de aprendizado, de deu errado, deu certo, fui lá, peguei isso, e ver hoje a sua posição e ver a estruturação é muito bacana, né? Principalmente de uma empresa que começou como startup. Sim. Não, e eu vim de Araçaí, gente, não de Minas. Eu ia perguntar se você era de BH ou não. Pobre. Maravilhoso, é isso mesmo. Mas eu sempre gostei, assim, então tem sempre familiar falando assim, a Bárbara é metida. Eu acho que sim, existe uma diferença muito grande entre ambição e ganância. Eu sempre fui ambiciosa. E focada. E focada. Então, assim, foi sempre no meu, de ir ali. Mas eu nunca fui gananciosa de querer, às vezes, tirar do outro. Não, o que precisa fazer? Vamos ali, vamos montar. E até vamos hoje, correr atrás. Assim, minhas metas pro ano, eu sempre separo em 5 áreas, eu coloco num Trello. Maravilhoso. E vou organizando para poder chegar. Meus pais já não são mais vivos, então, assim, sou eu comigo mesma. Então, assim, tem que ser focado. A gente tem um curso na empresa de branding para profissionais liberais, empresários, etc. Está na 9ª edição. Aí ontem foi o último dia de aula dele e eu passei um vídeo, um TED, eu vou lembrar o nome dela depois, que é de um estudo, uma mulher de um estudo de Stanford que fala sobre a diferença do QI, do QE, do coeficiente
emocional, intelectual, e da diferença que tem das pessoas com garra. Que todos os estudos que ela fez durante anos e anos no exército americano, em Olimpíada de Soletrán, todos os tipos de área que ela pesquisou, as pessoas que mais hoje em dia vêm assim, crescem são as pessoas que têm garra. Não são os que têm maior QE, não são os que têm maior QI, são as pessoas que têm a maior garra. Que, assim, o TED é sensacional. Uma pesquisadora japonesa sensacional, que ela fala isso, que é a questão da garra, é a questão de você realmente entregar tudo que você tem e não tirar o foco daquele tempo inteiro. É muito bacana, que é do growth, né, que é da mentalidade de crescimento. E eu sou muito grata pela minha história, porque eu acho que se eu tivesse nascido rica, eu ia ser preguiçosa demais. Então, foi a necessidade, né? A gente fez mover, né? É isso. Exatamente isso. E eu vejo que hoje em dia as pessoas não têm, às vezes, uma geração do mínimo esforço. Eu tenho visto muitas coisas na internet que faz o mínimo para não ser mandado embora, né? E assim, eu não vejo a mesma coisa que eu tinha de ir atrás, assim, de ser chata. Assim, o que pesa mais para eu ser promovida? O que eu preciso fazer? Desse jeito. O que eu preciso aprender? Então... porque se você ficasse na zona de conforto, né, a gente ia estar aqui, por exemplo, né? Exato. Por exemplo, eu estaria há 20 anos na Fiat. Não Aí tá tudo bem se fosse, né? Mas assim... Mas eu queria mais, eu queria conhecer o mundo, né? Sempre gostei muito de viajar. Então, mas aqui, você tem família em Araçuaí ainda? Se tem, precisar pegar um avião da Flap, você consegue? Tem. Esse caso é bom. Então, a gente sempre faz parcerias com outros operadores. E aí surgiu um operador parceiro nosso aqui de BH que precisava que eu ajudasse ele numa nota fiscal, receber em dólar, né? Que às vezes eles não conseguem ter essa capilaridade, né, internacional. A gente recebe todas as moedas, etc. E aí ele precisava receber de um canadense que estava vindo pro Brasil e ia pegar um voo de Belo Horizonte. Aí quando eu recebi o plano de voo, Belo Horizonte era Araçuaí. Não. Eu falei, o que esse cara vai encaixar lá? Na minha terra. Aí tá muito a questão de lítio para bateria. Que legal. Lá em Araçuaí. Então tá indo muito estrangeiro, tá crescendo demais. Maravilha. Assim, esse mercado. Nova rota. BH Araçuaí. Então a gente atende também Araçuaí. Olha só, danada essa Flapper, hein? Foi um prazer, viu, ter você aqui como nossa primeira convidada. Espero que você tenha gostado também. Eu adorei. Falar muita coisa. E volte em outras oportunidades também. Com certeza. Esse mercado sempre puxa a gente para poder querer mais, conhecer mais. É sempre muito gostoso. Foi um prazer você aceitar nosso convite. Obrigada. Você gostou também? Eu amei. Você gostou, Lu? Eu sou estreando também. Você aqui me ensinando para todos nós. Parece. Pessoal, a gente está terminando aqui esse nosso Branding Time. A gente espera que você tenha gostado. Então você curta esse conteúdo, compartilhe, marque aí pessoas que possam se interessar por ele também. E a gente volta em uma próxima oportunidade aqui na Band News FM, nas nossas redes sociais, nas redes sociais da Enlace, na da Bárbara também. Esse conteúdo todo nessas redes sociais. Valeu, pessoal. Até uma próxima.